Salve, salve, meus amigos do Café Cultural aqui da Rádio Mega Brasil. Um prazer, uma alegria estar de volta. Mais um café que a gente abre, mais uma entrevista, mais um bate-papo que eu tenho certeza vai ser fantástico. Estava batendo um papinho antes com o Tony. Gente, só pelo bate-papo anterior já deu para ver que vai ser muito alegre, que vai ser muito gostosa essa conversa. Tony, obrigado por estar com a gente, obrigado por ter aceito o convite. Eu queria mandar um abração lá para o pessoal de comunicação do Sesc Belenzinho, que tem sido um parceiraço aqui do Café Cultural. Exposições, apresentações que tem no Sesc, eles mandam para nós não somente o material, como nos colocam em contato com o cantor, com o artista, com a produção do espetáculo, que é muito legal essa parceria, a gente só tem a agradecer. Tony, antes da gente falar o porquê que você está aqui, a gente sempre gosta de conhecer a pessoa com quem nós estamos falando, que é muito importante valorizar a pessoa, o artista, o produtor. Então, a primeira pergunta que eu sempre faço aqui é o seguinte: quem é Tony D'Agostinho por Tony D'Agostinho? Muito bem. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos os ouvintes, ao Sérgio, também agradecer aqui pela oportunidade de falar na Mega Brasil e agradecer também, como você disse, né, toda a equipe de comunicação do Sesc Belenzinho que proporcionou esse encontro bacana aqui para a gente, não é? Verdade, verdade. Verdade, é isso aí. Bom, eu sou um artista, não é? Eu trabalho com teatro e com o universo do cartoon, não é? Também sou sociólogo, não é? Professor universitário, enfim. Precisa voltar um dia aqui para a gente falar de cartoon, hein? Precisa voltar um dia para a gente falar de cartoon aqui. Muito bacana, porque realmente no Teatro Cartoon, que é o nosso grupo, não é, de produção teatral, nós exatamente promovemos o diálogo entre o universo do cartoon, da caricatura, das histórias em quadrinhos, enfim, do humor gráfico. Então nós promovemos esse diálogo com esse campo ao campo das artes cênicas, do teatro. Que legal, cara, que legal. Não é? Então, todo o cenário nosso, ele é desenhado, ele é feito à mão, não é? Pelos integrantes do grupo, eu ilustro, e a partir de oficinas específicas, nós criamos o cenário, o que eu não consigo produzir aqui na sala da minha casa, né? A gente pede para fazer fora, mas a partir das ilustrações que são feitas aqui por mim, não é? Então, nossa, isso é muito bom, né, Tony? Muito bom, porque imagina que quando você vê a peça pronta sendo apresentada, dá um outro valor, né? Tudo bem, nada contra grandes produções, nada contra aquelas produções que você vê e fala, nossa, isso aí. Mas, gente, saber que tudo que está no palco saiu, como você disse, da tua casa, pouquinha coisa, dá uma outra alegria, né? Dá porque a gente acompanha a produção do espetáculo desde os seus primeiros esboços no papel aqui, né? Desses elementos de cenário e figurino. O figurino, aliás, é do Márcio Macelli, né? Que também a gente discute aqui a partir de desenhos e esboços e tudo mais, mas a gente sente que o espetáculo é resultado, ele é uma extensão direta dos artistas. Quer dizer, entre nós e a produção final do espetáculo, existe muito menos gente que não é do grupo fazendo a mediação. Ele é quase que direto do nosso mundo ideal para o palco, para o mundo concreto do palco. Que legal. O roteiro é de vocês também? O roteiro é do grupo? Também, sim. Tá. A dramaturgia, eu faço a dramaturgia, a direção e os cenários. O cenário e elementos de cena, não é? Então, a dramaturgia foi escrita há 25 anos. Esse ano nós completamos 25 anos da Cor que Ninguém Conhecia. E foi escrita... A versão final foi escrita lá no seminário de dramaturgia do Arena, que foi coordenado pelo nosso saudoso mestre Chico de Assis, que ofereceu para a gente toda a tradição, não é, do teatro de Arena. Então, a gente tem um carinho muito grande por esse espetáculo. Ele está na sua terceira montagem. Olha só. Agora, no Teatro Cartoon, realmente, que é a junção desses dois trabalhos que eu faço, né, o teatro
e as artes gráficas, ela tem a Cor que Ninguém Conhecia tem essa estética de uma história em quadrinhos quase que colocada em cena, né? Que show, cara, que show, que show. Conta um pouquinho pra gente da história da Cor que Ninguém Conhecia, como que se desenrola? E aí, aproveitando isso, eu queria também te perguntar, como você falou que está na terceira montagem, você tem visto evolução nessas montagens? Sim, sim. Bom, primeiramente a história, ela é uma peça que exalta os valores democráticos, sobretudo agora que nós temos tantas ameaças, né? Sim. Às instituições da democracia. Nós achamos muito importante a volta desse espetáculo que ele estreou numa temporada lá no Sesc Pinheiros, e agora vai nessa temporada no Sesc Belenzinho. Então, é uma fábula, tem uma estrutura fabular, na qual o governante do mundo preto e branco, que é o Licurgo, ele vê o seu império ameaçado, porque ele é um sujeito da ordem, ele criou a ordem do preto e branco, segundo a qual as cores não existem. Né? Tá. São invenções, como diz o texto, são invenções de pessoas más que querem acabar com o nosso lindo preto e branco. Então, ele vê o seu império ameaçado quando surge no laboratório da cientista do reino, que é a Belarmina, surge uma rosa colorida, né? Então, essa é a, vamos dizer assim, a ação inicial da nossa fábula e os desdobramentos a partir dessa ação central. Não é? Uma coisa que é engraçado, né, Toninho? E aí faz a gente refletir um pouco. Eu acho que não tem como a gente falar de cultura, falar de arte sem refletir um pouco. Impossível. Eu, pelo menos, não consigo. É aquela coisa. Tem problema em um mundo preto e branco? Não. Desde que você não negue a existência de cores. Eu acho que o grande problema, né, e aí vamos filosofando um pouco sobre o roteiro, é o fato do Licurgo negar a existência das cores e falar elas fazem mal. Essa negação é de problema, né? Exato. Ela é uma fábula, né? Então é uma metáfora para fazer pensar elementos aí daquilo que a gente chama de, sei lá, realidade objetiva, né? Então, eu acho que ela faz contato faz refletir esse momento nosso de negacionismo da ciência, não é? De obscurantismo, de ideias realmente medievais que retornam com força de terraplanismo, esse tipo de... As coisas que você fala assim, não cabe, né? Não cabe mais no dia de hoje discussões como essa. Pois é, essas discussões já foram superadas, evidentemente, e há muito tempo, não é? Algumas há séculos, aliás. Sim. Então, as redes sociais deram oportunidade para essas mentes que exaltam o obscurantismo de trazer essas ideias à tona e acabam convencendo algumas pessoas, e a gente vive esse mundo. Eu acho que tem gente que escuta, e acredita. O problema, assim, é aquela famosa máxima, né? Eu me reservo o direito de não concordar com o que você disse, mas vou defender o seu direito de dizê-lo sempre. Agora, acreditar já é um outro problema. Falar besteira, agora tem gente que compra essa besteira, tem gente que defende, que vai às raias de fato para defender. Claro, dentro do sistema democrático, você tem a sua liberdade de expressão garantida pela Constituição. No entanto, não há sociedade no planeta que prova da liberdade irrestrita. Isso não existe. A liberdade irrestrita não existe. A liberdade é mediada histórica e politicamente, não é? Então, ou seja, eu não tenho liberdade de fazer alguma coisa para te prejudicar. Eu não tenho liberdade de cometer um crime, não é? Eu não tenho liberdade de exaltar racismo, nazismo, né, misoginia. Eu não tenho essas liberdades. Essas liberdades não fazem... essas liberdades não fazem parte daquilo do guarda-chuva de liberdade de expressão. Sociais, então a gente tem que entender... Exato, a gente tem que entender o seguinte...
Em uma sociedade qualquer que seja, liberdade irrestrita não existe. A liberdade é sempre mediada. Aí a gente pode falar, mas por forças políticas, por forças de poder? Sim, sempre é assim. Não é? A nossa sociedade, ela é, vamos dizer assim, fruto de forças políticas, de forças claro. de poder, evidentemente, não é? Mas dentro daqueles sistemas que a gente considera aceitáveis, que a gente considera aí progressistas, civilizados, etc., civilizados com todas as aspas, os valores democráticos são o que de melhor a gente conseguiu em termos de liberdade, não é? Você não pode expressar dentro da sua crença, vamos dizer assim, algo que prejudique a própria sociedade. Eu acho que o limite é o seguinte: existe um bom senso, existe um bem comum. Por mais que, quem define esse bem comum? A própria sociedade. Sim. Você não pode usar da sua crença para cometer um crime. É simples assim. Não é? E os crimes estão ali tipificados. Então, eu não posso dizer, mas é a minha opinião, e ter um preconceito contra uma pessoa e expressar esse preconceito contra outra pessoa. Existe consequência. Claro. A gente tem liberdades, a gente tem deveres, a gente tem direitos e deveres, né? Dentro do sistema, dentro de qualquer sistema que rege os valores sociais. É a sua opinião, ótimo. Guarde-a no bolso do seu colete e fique com ela, né? As pessoas antes guardavam as opiniões, por mais absurdas que fossem, para as mesas dos bares, né? Então, o eco da opinião das pessoas era um eco muito... O alcance era muito pequeno. Agora, com as redes sociais, e sobretudo com os disparos em massa, não é? De WhatsApp, de mensagens, etc., isso adquiriu uma força, uma capilaridade na sociedade que é muito complicado, e a gente está aprendendo. Esse é um debate mundial, né? Não é um debate do Brasil. Sim. Esse é um debate mundial de regularização, para regular as big techs, não é? As mídias sociais. E a gente precisa enfrentar esse debate, porque não pode. O que você não pode fazer na rua, você não pode fazer na rede social. É simples assim. É claro, né? É tão público quanto. Mas é o meu perfil no Instagram, é o meu perfil no Facebook, meu amigo, é público. É aquele seu perfil, então torne-o privado, particular, restrito, para que ninguém mais, a não ser você mesmo, veja. Pronto. E ainda assim, você não pode, no seu perfil particular, fazer apologia, por exemplo, ao nazismo. Não pode, mesmo que seja o seu perfil particular. Por quê? Porque é crime. Né? Então, eu acho que nesse momento em que a gente vive, uma peça que fala com uma cor que ninguém conhecia, que fala sobre os valores democráticos, não é? Sobre o respeito às diferenças e todo esse pacote que vem nessa discussão, eu acho que é uma coisa, é um conteúdo muito interessante ser levado para as crianças, né? Sobretudo que é Isso que eu ia te perguntar. Você considera uma peça infantil, uma peça juvenil, uma peça que para a família ir assistir? Como que você classificaria como faixa etária, vamos dizer assim? As peças que são destinadas para as crianças do teatro cartoon, elas são peças para a família, elas são peças livres do ponto de vista etário, e elas são destinadas às crianças e aos adultos, não é? Claro, a gente observa especialmente esse universo da criança, evidentemente, não é? Mas ela é uma peça para toda a família, ela é uma fábula, não é? Ela é quase que uma aventura com alguns tons cômicos, fabular, não é? Uma aventura fabular no mundo preto e branco. O que eu acho necessário muito, Tony, é que assim, a família assistindo a peça, compreendendo essa mensagem, que a peça não termine no teatro. Converse em casa, sabe, quem estiver assistindo e for prestigiar lá no Sesc Belenzinho, converse depois. Leve esse debate, sabe, para sua casa, converse, comece a colocar esses conceitos, porque eu acho que somente assim a gente vai ter uma sociedade melhor, cara. É muito bom a gente ir no teatro, a gente ouvir, dar risada, mas a gente precisa levar isso para a nossa vida.
Sim, eu acho que esse é a grande característica da arte, né? Então, a arte, ela não é, vamos dizer assim, ela é sempre uma representação, né? Ou seja, Tá. ela não é realidade, ela é uma representação, sempre. No entanto, ela nutre as mentalidades, ela nutre e forma mentalidades que animam a realidade. Então, ela tem uma consequência direta na realidade. Por isso que toda arte, digamos, ela é sempre política, né? Mesmo que ela não fale de política, toda arte, a gente tem essa visão, toda arte ela é política porque ela influencia as mentalidades que animam a realidade, né? E a realidade é um construto político, é um construto histórico político, não é? A gente está muito contente com o espetáculo, as reações até agora têm sido muito bacanas, não é? Tanto do ponto de vista da discussão que a fábula promove, quanto do ponto de vista estético, né? A questão do figurino, do cenário, enfim, essa questão... Deve ser muito interessante, deve ser muito legal, isso deve ser muito da legal. história em quadrinhos, essa coisa toda, né? Então, a gente está muito contente com o espetáculo e comemorando, como eu disse, aqui com o Sesc Belenzinho, a quem eu agradeço pela oportunidade de levar ao seu palco a produção. A gente está comemorando esses 25 anos dessa peça, que já esteve no Teatro Alfredo Mesquita, que já esteve na outra montagem no Sesc Vila Mariana. Enfim, a gente já fez bastante coisa com esse espetáculo, né? Aqui para a Secretaria de Cultura de São Paulo, também na primeiríssima montagem, onde o texto era um pouquinho diferente, e foi, de fato, não sei se evoluindo, mas se desenvolvendo, né? Eu acabei mudando uma das personagens na última versão, até em conversas lá no seminário de dramaturgia do Arena, em conversas com o Chico e com os outros integrantes, né, do seminário de dramaturgia, do qual eu participei por 15 anos, né, ali no Arena. Então, a gente discutia a dramaturgia assim de uma forma visceral, uma experiência fantástica, e que depois me levou para a sociologia, para eu ampliar os meus conteúdos para jogar, tanto no cartoon quanto no nosso fazer teatral, não é? E é legal isso, você ter falado que a peça evoluiu, porque a peça é um ente vivo. Ela precisa evoluir. Claro, nada contra os grandes clássicos e montar os clássicos como eles foram escritos. Isso é muito legal. Eu adoro quando tem uma montagem clássica, você fala assim, não, olha, a gente montou exatamente como foi escrito lá em 1712. Show de bola. Mas poder trazer com adaptações para a realidade de 2023 também é maravilhoso. Tony, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que todos os esforços do Cartoon estão voltados agora para essa apresentação, mas o que a gente pode esperar do Cartoon daqui para frente? Você tem já novas ideias, novas propostas? Sim. A gente... Bom, quando a gente estava em cartaz antes da pandemia, a gente acabou de estrear um espetáculo lá no Espaço dos Palapatões, também outro parceiro nosso, bem bacana, né? Espaço maravilhoso. Agradeço sempre ao Hugo, ao Raul pela oportunidade lá. Nós estávamos com um espetáculo que foi interrompido na segunda apresentação pela pandemia, né? Então, que é o Nosferatu, liberal na economia, conservador nos costumes. Olha só. Uma paródia do Nosferatu da década de 20, não é? Também fabular para falar dessa onda de obscurantismo que a gente vive, né? Que o mundo vive, não é só o Brasil, não é? Então, é uma peça sem nenhuma fala. Ela emula aquela estética do cinema mudo, né, com projeção. O pouco texto que tem é projetado e as pessoas usam, na linguagem do teatro físico, os corpos para passar todo o conteúdo para a pessoa, como o cinema mudo o faz. Não é? Uma comédia satírica e com elementos da paródia, evidentemente. Então, a gente pretende retomar... Não é? Estamos em conversações sobre esse espetáculo, e nós estamos também na produção de um espetáculo que foi escrito especialmente para a atriz Mônica Rafael, que faz parte do grupo. Ela é um monólogo que se chama O Grande Lapso de Berta Valentina, texto também escrito
no Seminário de Dramaturgia do Arena, meu primeiro texto lá, e agora reescrito. Que legal, cara. E é um texto que fala sobre envelhecimento e memória, não é? Esse mundo que morre, esse mundo que nos é referência, que vai acabando, que morre antes da morte do indivíduo, não é? Então, essa dinâmica, essa interação do indivíduo com o meio e esse correr do tempo, o devir, essa coisa toda, não é? Claro, com alguns toques de humor também, como é a nossa pegada, mas tem uma reflexão sobre a vida que passa, né? Sobre a vida que passa. Temos também um projeto para falar de imigração, né, para as crianças, que é uma coisa que a gente quer fazer. Enfim, então, estamos com alguns projetos aí. Eu acho isso maravilhoso, Tony. Eu acho maravilhoso. Outro dia eu estava conversando com a Samantha, que é uma atriz que está na montagem da peça Banheira, maravilhosa também. E eu me espanto sempre. Eu não quero perder essa minha capacidade de me surpreender com vocês que estão no universo do teatro. Vocês não conseguem fazer uma coisa. Não. Vocês não conseguem, sabe? Parece que geneticamente ela está em 4 peças, você está em 4, no mínimo você está em 3 montagens e já está pensando em mais uma, e sabe-se Deus o que essa cabeça está pensando. Essa capacidade de vocês, esse pluralismo que vocês trazem, é muito legal. É muito legal. Sim. Sabe, isso como. Pegando um pouquinho do que você falou do monólogo, isso não deixa envelhecer. Isso mantém vocês jovens sempre. A vida no campo artístico é uma vida muito boa. Aí você fala assim, mas tem as incertezas, tem a parte financeira. Sim, tem. Mas como tem em outros campos também. Então, quer dizer, a vida na arte, ela te traz muita qualidade de vida. Você precisa de muito pouco para extrair prazer da existência, vivendo o fazer artístico no dia a dia. Não é? Ele te dá muita satisfação, ele te dá muito desenvolvimento, ele vai burilando o seu espírito do ponto de vista filosófico, né? Do ponto de vista humano. Né? Então você vai lapidando o seu olhar para perceber as coisas mais interessantes que a existência tem a oferecer e como você contribui com elas e como essa troca é feita. Então, a vida na arte te dá... Eu sempre falo isso para as pessoas que estão ou no nosso grupo ou quando eu dou oficina e tudo mais. A vida na arte te dá muita qualidade de vida. Né? Você precisa de muito pouco. Você não precisa transferir essa extração de prazer para as coisas do campo do consumo, necessariamente. Claro que você precisa consumir, mas quando você extrai prazer unicamente, não é, do campo do consumo, é um poço sem fundo. Não você consumiu, acabou e acabou o teu prazer, né? Quando você você tem essa coisa da arte, você continua consumindo, mas é quase que um poço sem fim, porque você está renovando sempre a sua própria fonte de prazer. Sim, não, a contemplação estética, a reflexão a partir dos conteúdos que a obra de arte traz, enfim, a interação do espectador e a gente tem um termo que chama fazedor de arte, né? A interação desses sujeitos com a obra artística é uma experiência incrível, mas, claro, você precisa formar as mentalidades que acessam essas experiências, por isso a interação com a arte, desde o ensino mais oferecido, a primeira infância é fundamental, porque você vai formando as plateias, vai formando as mentalidades capazes de interagir de uma forma cada vez mais profunda com a obra de arte, não é? Isso é fundamental, que a gente mire o nosso olhar para a formação das crianças, ofereça, quer sejam os artistas, quer sejam os políticos, a partir de políticas públicas voltadas para essa área. Por isso é muito importante agora a gente ter novamente um Ministério da Cultura preocupado, sério, com a esfera cultural, não é? A cultura, a arte, ela é a identidade, ela faz parte fundamental, essencial da identidade de uma nação. Sem dúvida, sem dúvida alguma.
não é uma brincadeirinha que a gente faz, não é? Não é como diz o outro lá, coisa de vagabundo. Ela faz parte constitutiva da identidade nacional. Tony, eu digo uma coisa sempre. Aqui no Café Cultural, um povo sem cultura, ele é facilmente dominado. Todas as iniciativas, e quem acompanha o Café Cultural já me escutou dizer isso algumas vezes, e eu vou dizer sempre. As iniciativas de dominação de um povo sobre o outro só deu certo. Todas as tentativas, as únicas que deram certo foram quando as culturas locais foram exterminadas. Exato. Por mais invadido que seja, mantenha a sua cultura, ele tem esperança. Sim. É só a gente olhar para a história e ver, por exemplo, aí o expoente, o maior expoente que a gente teve perto aqui historicamente da gente, que foi o nazismo, né? O nazifascismo. O conceito de arte degenerada é uma das primeiras coisas a ser criada e difundida para a população, para a opinião pública, né? Existiria, segundo essas mentes autoritárias que criam o discurso para a opinião pública, uma arte que é bem-vinda e deve ser incentivada à nação, e uma arte degenerada, que serve para desviar do que seria o destino da nação e assim por diante, né? Qual que é o problema disso? O problema disso é que é a utilização da arte para a criação de mentes autoritárias. Sim. A serviço de um regime antidemocrático que visa o bem de um grupo, não é? De forma terrível. Então, aí as ditaduras, para a gente ver, né? Então aí... como você disse, quando você tem um Ministério da Cultura que fala assim, eu não vou financiar vagabundo. Tá, tudo bem, vagabundo não deve ser financiado mesmo, mas me defina vagabundo. Sabe? Então, assim, você direciona as verbas para aquilo que você acha que é certo. E eu fui muito criticado uma vez aqui, eu volto a dizer também, infelizmente a direção da rádio me dá essa abertura, quando eu disse que eu preferia colocar mais 2 aulas de artes, de história da arte e de educação artística no currículo escolar, do que ficar cantando o hino nacional e rezando o Pai Nosso. Nada contra. Só que, por que não ensinar o hino nacional de uma forma lúdica, de uma forma que as crianças entendam o que está sendo cantado, e não cantar simplesmente para jogar fora? Mesma coisa o Pai Nosso. Não tenho nada contra o Pai Nosso, muito pelo contrário. Vira e mexe, estou aqui, faço uma oração. Agora, orar é um ato de entrega, e não é simplesmente jogar palavras fora. Sim, a religião, ela é preservada dentro do sistema democrático. O problema é quando a religião vira uma política de Estado. Exato. Né? Então, a religião é uma coisa da esfera privada, não é? É uma coisa da esfera privada. Né? Ela não pode ser uma coisa da esfera pública, ela não pode ser uma política de Estado, ela não pode definir para onde vão os investimentos, né? Para onde vão os recursos. Então, como a gente viu há pouco, né? Ela não pode definir quem vai ser atendido pelos serviços do Estado. Não tenho nada contra dar aula de ensino religioso nas escolas, contanto que se ensine o que é ter fé. E a fé não é católica, não é protestante, não é espírita, não é umbanda, ou é todas essas. Que se fale de todas e crie-se uma consciência. Agora, gente, você falou tudo, arte e educação. Enquanto a gente não investir fortemente nisso, a sociedade brasileira vai sempre estar à mercê de grupos que tenham interesses outros que não o bem-estar. Claro, porque isso é uma estratégia de poder. Ou a gente não sabe que o cinema estadunidense recebeu muita verba do Estado para
espalhar para o mundo parte da ideologia que era de interesse. É evidente que a gente sabe, já tem muita gente que já estudou isso já não é? Ou seja, é uma guerra cultural que foi, de certa maneira, vencida, porque quando a gente fala em indústria do cinema... É Hollywood. É até redundância falar que a indústria do cinema é dos Estados Unidos. Não é? Você vê o exemplo desse K-pop agora. O governo da Coreia investiu fortemente, né, para o desenvolvimento dessa cultura no mundo. Outro dia eu estava aqui, da Coreia do Sul, outro dia eu estava aqui no Centro Cultural São Paulo e eu vi um mar de jovens ali, todos com as suas coisas de coloridas. Então eu falei, o que estava acontecendo aqui? A gente estava até em cartaz com o nosso outro espetáculo, A Peleja do Conta-Gotas. Aí eu falei, o que está acontecendo aqui? É o pessoal do mangá, será? E não sei o que lá, que faz parte também. Mas eu olhei e falei, não, o K-pop. Eu falei, o que é isso? Né? Que é isso? Que é isso? Isso foi antes da pandemia, né? Aí eles me explicaram e eu vi que é um mundo gigantesco. Eles só esqueceram uma coisa no K-pop, abrindo aqui um parênteses, que a lei da Coreia diz que quando o jovem faz 18 anos tem que servir o exército. Então os grupos de K-pop foram se autodestruindo, porque os cantores, os artistas, chegaram em 18 anos e tiveram que servir o exército. Então, assim, foi uma estratégia que faltou a falar, não, peraí, então quem está no grupo não vai servir o exército. Não, mas tem que servir o exército. Então o grupo foi se autodestruindo. Entendi, eu não sabia disso. Os grupos têm que ser interrompidos quando os adolescentes chegam a 18 anos. E aí tem que colocar outro, aí já não tem mais, porque as fãs já se ligam naquele carinho. Faz parte do campo, né? Você cria, é coisa do fã e tal, ele não vai aceitar trocar um pelo... Então, o problema do K-pop foi esse. Mas, gente, a gente já está aqui. Deixa eu só dar o serviço aqui, então, para vocês. A peça A Cor que Ninguém Conhecia vai estar até o dia 26 de março no Sesc Belenzinho. O Sesc, deixa eu pegar o endereço aqui para vocês, fica na Rua Padre Adelino, número 1000, aqui na capital paulista. Apresentações vão ser de sábados e domingos ao meio-dia, é isso? Meio-dia, aí você vai para o Sesc Belenzinho, assiste A Cor que Ninguém Conhecia, assiste o Teatro Cartoon, depois você vai lá, tem outras atrações do Sesc Belenzinho, tem o almoço, tem os cafés, é um local assim que você pode passar a tarde inteira, um local maravilhoso para toda a família. Eu tenho certeza que que os ouvintes aí todos vão adorar a programação que o Sesc monta com todo carinho para vocês. Sem dúvida alguma. Deixa eu só fazer uns agradecimentos. Não, antes do agradecimento, você tem todo o direito. Eu só quero saber o seguinte, como que as pessoas encontram Tony D'Agostinho e o Teatro Cartoon nesse mundo sem fim aí, Facebooks, Instagrams, como as pessoas acham vocês? Muito bem. Então nós temos o nosso Instagram, que é o @Teatro Cartoon, e o nosso Cartoon é Cartoon em português, no final TUM, de Maria. Não é com dois Os, é CARTUM. Teatro Cartoon com UM, no Instagram. E o Tony D'Agostinho pode ser encontrado também no Instagram, Tony com I, D'Agostinho. Tony D'Agostinho, tudo junto. Esse meu perfil do Instagram eu dedico exclusivamente a charges, caricaturas, histórias em quadrinhos. Então vocês podem ver lá charge política, vocês podem ver cartoons, caricaturas. Acabei de fazer uma do Raul Seixas agora, para quem é fã do Raul Seixas. Tem lá uma caricatura que vai fazer parte de um livro que eu vou lançar futuramente, que é só caricaturas de cantores e cantoras. Ou seja, muito em breve, Tony D'Agostinho vai estar de volta no Café Cultural falando do livro, falando de caricatura, hein? Já pode deixar na tua agenda aí. Opa, eu agradeço o convite e vou usá-lo. Vamos, por favor, faz questão. Pode usar o tempo, Tony, sem o menor problema. Muito bem. Então, evidentemente, quero reiterar aqui o meu agradecimento ao Sesc Belenzinho, ao Sesc em geral. Eu sempre digo que o Sesc é fundamental para promoção, difusão, para o fazer artístico de São Paulo, do Brasil, não é?
para a difusão da cultura no país. Acho que sem o Sesc, olha, a gente estaria num cenário terrível. Então, agradeço muito ao Sesc, agradeço aqui à Mega Brasil, ao Sérgio, Imagina, meu amigo. Lapastina, não é? Com esse sobrenome italiano. É isso aí. E eu gostaria, primeiramente, de agradecer aqui ao elenco nosso, que é o William Germano, que faz também a trilha sonora. Então, Legal. O William Germano faz parte do Teatro Cartoon, é cofundador do Teatro Cartoon, e ele cuida de toda a produção de músicas para as peças, músicas originais para as peças, não é? A Letícia Negretti também, que é cofundadora, também faz parte da produção. A Lucy Savassa, Ramon Gustaf, aos nomes bacanas, hein? Tô bem. Que são do elenco. Então, William, Letícia, Lucy, Ramon fazem parte do elenco. Luz Lopes, que faz a nossa luz. Tá. A nossa iluminadora chama Luz. Maravilhoso. Que maravilhoso. O figurino do Márcio Macelli e Lariana Moreno. Quem nos ajuda com a assessoria de imprensa também, parceiro nosso, é o Ítalo Genovese. Nós estamos também com a Mônica Rafael, que faz parte da produção e faz parte do som. E eu gostaria de agradecer muito a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, onde eu dou aula, e que nos apoia cedendo o local de ensaio. Então, legal. Nossas peças são, em geral, ensaiadas lá na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Agradeço também aos nossos apoios, que é a Cantina Luna de Capri e o Restaurante Planetas. Não é? Agradeço a Secretaria de Cultura aqui de São Paulo, que forneceu também, via Biblioteca Monteiro Lobato, também um local de ensaio. E agora, quem faz parte da nossa temporada aqui no Sesc Belenzinho vai ser o Rei, nosso grande parceiro, que vai fazer também a operação de luz. Enfim, acho que isso. Mas é importante dar o reconhecimento às pessoas que trabalham, às empresas que apoiam. Sem elas, a gente não iria acontecer, né? Sim. A gente tem que fazer isso como o mínimo de gratidão, né? Claro, a gente precisa de algumas ajudas aqui para alguns parceiros para a gente viabilizar as produções, né? Muito da nossa produção é investimento próprio do grupo, e depois a gente vai atrás de retorno, enfim, para comprar nosso modo de vida, né? Mas, enfim, estamos caminhando. Peço a todos que sigam a gente lá no Instagram. Nós temos o YouTube também, o canal do YouTube, que é @Teatro Cartoon, igualzinho em todas as nossas redes. Facebook também é sempre @Teatro Cartoon, Cartoon com o M no final. Legal. E eu acho que dei todos os recadinhos aqui que eu precisava. Se faltou algum, quando você voltar, você dá. E eu vou te pedir, então já tá, temos marcado a sua volta aqui no Café Cultural para falar do livro, falar de cartoons. Estenda, por favor, o convite também ao William para que venha conversar com a gente sobre sonoplastia, para a gente conhecer um pouco essa questão do som numa montagem teatral. É importante a gente bater um papo com ele. Então fala com ele, se ele estiver disponível uma hora aí, fala para ele vir aqui e a gente abre. Sim, pode. Opa! Pode deixar, eu falo com o William, tenho certeza que ele vai gostar muito de falar com vocês sobre a produção da música, né? Que é uma coisa tão importante no teatro, né? Que é quase um ator ou uma atriz da peça, né? Sem dúvida alguma. Nossa, fantástico. É isso aí. Muito bem. Muito bom. Tony, eu quero te agradecer demais, foi um bate-papo extremamente agradável. Obrigado novamente por ter aceito o convite. Parabéns por todo o teu trabalho. Você vai voltar, não resta a menor dúvida. E eu queria agradecer também a você que nos acompanhou mais essa entrevista aqui no Café Cultural. Semana que vem a gente está de volta. Tony, obrigado mesmo, meu irmão. Um grande abraço. Eu que agradeço. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.